Você já ouviu falar de uma prisão medieval secreta, perdida nas montanhas da Espanha e mencionada apenas em um livro de 8 séculos? Esse mistério levou Josh a usar o Google Earth para buscar pistas de um lugar que parecia ter desaparecido do tempo. O que começou como curiosidade histórica se transformou em uma expedição extrema. Trilhas íngremes, calor intenso, ruínas e fortalezas escondidas que guardam histórias medievais esquecidas. E no fim da jornada, ele encontrou algo que poderia ser a prisão perdida, desaparecida por séculos. Na Espanha, existem cadeias de montanhas tão remotas que nem os mapas modernos registram com precisão. Lá sobrevive um mistério de mais de 800 anos. Uma prisão medieval secreta, construída dentro de uma caverna e protegida por uma torre de pedra de onde ninguém jamais voltou, pelo menos de acordo com os registros. Em 1276, um rebelde foi levado para lá, e nunca mais se ouviu falar dele. Por séculos, historiadores chamaram de lenda, até que Josh encontrou um livro antigo, mencionando a prisão e uma localização vaga na cadeia montanhosa remota. Sem equipe, sem permissão, mas com Google Earth na mão, Josh rastreou 3 estruturas misteriosas, das quais apenas uma seria a verdadeira prisão. Ele decidiu enfrentar a jornada sozinho, com uma mochila, uma água e uma pergunta: qual a razão de aprisionar alguém em um lugar tão remoto? O que ele encontrou foi mais do que esperava. Trilhas perigosas, vistas que tiram o fôlego, fortalezas escondidas e ruínas medievais. Isso não é apenas uma exploração remota. É um encontro direto com o passado. Silencioso, real e mais fascinante do que qualquer filme. Se você ama mistérios medievais, fortalezas esquecidas e histórias que a geografia tentou apagar, vai querer ver até o final. Mas atenção, a primeira estrutura que Josh encontrou não era prisão, era apenas o primeiro aviso. E se eu te disser que depois disso, ele quase caiu de um penhasco e que a verdadeira prisão estava escondida de propósito? Vamos começar pelo começo. A primeira estrutura, a Torre de Pedra. Josh se aproximou da primeira estrutura que viu pelo Google Earth, uma torre de pedra isolada no topo de uma encosta rochosa. A subida era exaustiva. Cada passo exigia atenção máxima, penhascos íngremes, pedras soltas e o calor intenso do sol espanhol. A trilha não era apenas difícil, era extrema. Quando finalmente alcançou a crista rochosa, percebeu o obstáculo. A descida até a torre era quase impossível sem equipamentos especializados. Ele precisou avaliar cuidadosamente cada movimento. Não era um risco de aventura, era um risco de morte. Mesmo sem conseguir chegar até a torre, Josh conseguiu estudar sua posição. Ela não era apenas uma construção aleatória. A orientação estratégica indicava que fazia parte de um sistema maior, possivelmente conectado à prisão medieval que ele buscava. E ali veio o pressentimento. Se a primeira torre era tão isolada e difícil de alcançar, a verdadeira prisão, a que tinha sido construída há mais de 800 anos, estava escondida de forma ainda mais inteligente. Essa torre serviu como alerta. Um primeiro aviso de que a expedição seria mais do que trilhas e pedras. Seria um mergulho em mistérios medievais, histórias ocultas e segredos das montanhas espanholas. E o que Josh faria a seguir? Seguir para a segunda estrutura ainda mais remota, onde a verdadeira pista poderia estar. O suspense só aumentava. Depois do aviso da Torre de Pedra, Josh seguiu para a segunda estrutura. Agora a expedição se tornou realmente extrema. As descidas e subidas até o topo da montanha eram brutais. Solo escaldante, trilha íngreme e um terreno traiçoeiro. No caminho, ele passou por uma parte da vegetação que havia sofrido um grande incêndio, com árvores caídas e o solo instável. Cada passo exigia atenção total. Um descuido poderia causar uma queda, mas a recompensa vinha na vista de tirar o fôlego. Vales profundos, rochas antigas e sinais de civilização medieval escondidos entre a vegetação. Finalmente ele avistou a segunda estrutura. Uma construção massiva, camuflada entre as rochas, que parecia um castelo antigo. Nada nas primeiras observações indicava claramente se era a prisão, mas tudo no local sugeria importância estratégica. Ao se aproximar, Josh percebeu detalhes que confirmavam a história do livro. Paredes construídas à mão, formas de fortificação e evidências de atividade humana antiga. Cada pedra contava uma história esquecida, como se a construção tivesse sido projetada para desaparecer da memória de todos. Ali, entre penhascos e cavernas naturais, ele começou a suspeitar. Esta poderia ser a prisão medieval secreta. Mas ainda havia obstáculos, caminhos estreitos, descidas perigosas e o calor que drenava sua energia. Mesmo em condições extremas, Josh sabia que estava perto de algo histórico, misterioso e escondido há séculos. Cada passo o aproximava do segredo que ninguém havia visto por mais de 800 anos. E o próximo desafio, a terceira e última estrutura,
que poderia finalmente revelar a localização da prisão perdida. O mistério estava prestes a se revelar. Era o momento de recompor um pouco de suas energias. Para isso, Josh aproveitou uma fonte de água doce para encher sua garrafa. Esta fonte era cuidadosamente envolvida por uma organização de pedras graníticas. Não era a formação geológica do local. Era notavelmente mais um indício de que o homem em algum momento passara por ali. Depois do êxtase, era hora de retornar à trilha. Mais uma descida delicada e a aflição tomava conta. Depois de superar o terreno íngreme e a vegetação queimada, Josh partiu para a terceira e última estrutura, a que poderia finalmente revelar a prisão medieval perdida. A caminhada era exaustiva e perigosa. Cume exposto, sol escaldante, isolamento total. Cada passo exigia cuidado extremo. Mas a curiosidade de descobrir algo que ninguém via há mais de 8 séculos era maior que o cansaço. Enquanto Josh se aproximava da terceira estrutura, não podia deixar de pensar no rebelde preso em 1276. Quem era esse homem que desapareceu ali, sem deixar vestígios? Na Espanha medieval, o poder estava dividido entre reinos cristãos e territórios muçulmanos, com tensões políticas e religiosas constantes. Rebeldes, prisioneiros de guerra e dissidentes eram muitas vezes enviados para locais isolados, onde ninguém ousava chegar. Essa prisão não era apenas um castelo ou uma caverna. Era um instrumento de poder projetado para apagar qualquer traço de quem ousasse desafiar as ordens da época. A torre de pedra que Josh havia visto antes servia como um ponto de vigilância, e agora, diante da entrada reforçada da prisão, ele podia imaginar a dureza da vida daqueles prisioneiros. Pouca luz, pouco alimento, isolamento absoluto e a constante lembrança de que o mundo lá fora continuava sem saber de sua existência. Cada detalhe ali, pedras talhadas à mão, pequenas divisões, vestígios de fogueiras, contava não apenas a história de uma prisão, mas a narrativa de poder, medo e controle político da Espanha medieval. Era como se o tempo tivesse parado, mantendo um registro silencioso de séculos de segredos que ninguém ousou desafiar. Essa reflexão fez Josh perceber algo maior. A verdadeira prisão não era apenas física, mas também histórica. Ela guardava memórias de um passado esquecido, que agora ele tinha a chance de reconectar com o presente. Ao longe, ele avistou algo peculiar. Uma caverna com uma entrada reforçada por tijolos, quase invisível no terreno rochoso. Usando o Google Earth como guia, Josh percebeu que tinha encontrado o local descrito no livro antigo. Chegando mais perto, ele entrou com cautela. A estrutura interna era simples, mas reveladora. Pequenas divisões, marcas humanas e sinais de que prisioneiros haviam passado por ali. Fogueiras usadas para aquecer e iluminar, paredes feitas pelo homem, com vãos de janelas para iluminação e ventilação natural com saídas para o precipício em caso de tentativa de fuga, e vestígios de uma vida medieval difícil. Cada detalhe confirmava: esta era a prisão medieval secreta, um local que havia permanecido escondido da história e dos mapas por séculos. Josh conseguiu reconectar o passado ao presente, mostrando a realidade de um lugar que os livros quase esqueceram. O silêncio da prisão, o calor do sol do lado de fora e a vista do vale completavam a experiência. Mais do que uma exploração, era um encontro com a história viva, onde cada pedra, cada caverna e cada marca no tijolo contava um segredo de séculos passados. E agora, com a localização confirmada, o mistério da prisão medieval na Espanha finalmente começa a ser revelado para o mundo. Mas agora eu te pergunto: quantas outras prisões ou fortalezas ainda estão escondidas nas montanhas? Que segredos históricos podem ser revelados apenas olhando de cima, no Google Earth? Será que outras estruturas como esta continuam espalhadas pelo mundo com a mesma finalidade, ou para fins semelhantes? Deixe nos comentários sua visão de mundo e sua análise geopolítica. Ao longo desta jornada, Josh enfrentou trilhas íngremes, terrenos queimados e condições extremas. Caso queira documentar cada passo de sua aventura, você pode contar com a Insta360 graus de 5, uma câmera de ação 360 graus que combina resolução 8K com sensores precisos, garantindo imagens nítidas mesmo em ambientes de baixa luminosidade. Seu design robusto e lentes substituíveis permitiram capturar imagens de alta qualidade em condições adversas. Se você também deseja registrar suas aventuras com a mesma qualidade, confira a Insta360X5. Esta câmera é ideal para quem busca versatilidade, durabilidade e imagens impressionantes. Link na descrição do vídeo. E lembre-se, se você curte mistérios medievais, expedições extremas e descobertas históricas, não fique só olhando. Compartilhe com amigos e se inscreva no canal Arcana para não perder as próximas aventuras e segredos que ainda estão escondidos pelo mundo.